estar aqui com vocês, sejam vocês que estão aqui presencialmente nesse momento, sejam aqueles que estão nos acompanhando pela internet ou em outros sites da nossa comunidade. A gente acabou de ouvir uma música com uma mensagem muito oportuna, dizendo que o que tem faltado, talvez na nossa espiritualidade, nas nossas igrejas, nesse meio evangélico brasileiro, é fé na palavra. Não nos arrepios, não nas experiências, mas na palavra. Por isso é sempre importante você perceber o seguinte: quer você esteja ouvindo essa pregação e vendo essa pregação com um pregador presencialmente, quer você esteja pela internet ou assistindo a gravação dessa mensagem, é imprescindível que nós tenhamos fé, não no pregador, mas na palavra. Se você está em busca da palavra que transforma, você vai ter a palavra, sempre, sempre. Quer você esteja presencialmente, quer você esteja do outro lado do mundo, ouvindo e vendo essa mensagem. E na nossa comunidade nós temos, nas últimas 3 semanas, conversado sobre um tema altamente significativo e, infelizmente, altamente significativo para a nossa realidade brasileira. Nós temos lido e refletido sobre o livro de Juízes. E é interessante nós pensarmos que os acontecimentos do livro de Juízes, eles ocorrem há cerca de 1.300 a 1.050 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. E é impressionante percebermos os paralelos com o que a gente enfrenta no nosso país, nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Eu sei, eu respeito as pessoas que pensam de forma diferente, mas eu sempre fico altamente receoso quando eu vejo nas redes sociais, nas conversas, entre amigos, pessoas insistindo em transformar a crise que nós vivemos numa crise ideológica. Nós estamos passando o que estamos passando por causa de uma ideologia. Eu acho que uma determinada ideologia contribuiu grandemente para o que a gente está passando. Mas, particularmente, eu acho um grande equívoco, um grande erro histórico, se reduzir a interpretação de tudo que nós estamos vivendo a uma mera ideologia. Porque se o fosse, no dia seguinte que essa ideologia não está mais no poder, todo o povo brasileiro se tornaria mais justo, mais honesto. Você ligaria para o seu contador e diria: não, eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Você não passaria mais os pontos da carteira do seu filho, que vai ter a carteira cassada, para a carteira da sua esposa, porque, afinal de contas, nós não estamos mais sendo regidos por uma ideologia corrupta. Grande equívoco, e a gente precisa abrir os olhos para isso. Percebam, nós, como brasileiros, vivemos sim uma crise sociopolítico-econômica. E essa crise sociopolítico-econômica, ela não é partidária, ela é estrutural. A sociedade brasileira sangra devido à ética que se instalou no nosso país desde os seus primórdios. A política do nosso país, em todos os seus setores, em
todos os seus partidos, sangra devido à forma como os nossos políticos passaram a entender os votos que a nação atribui a eles. Eles passaram a entender isso como um privilégio deles e das empresas que os mantêm, e não como uma responsabilidade para com o povo brasileiro, especialmente as pessoas das classes mais baixas, que precisam sim de segurança, de educação, de saúde e assim por diante. Nós vivemos uma crise econômica muito antes de ser decorrente da corrupção, é decorrente da má gestão. A corrupção emerge porque nós somos péssimos em gestão. Nós brasileiros somos nota 10 no improviso, nota 10 na criatividade, mas nós somos péssimos em gestão. E aonde não existe gestão ou boa gestão, existem lacunas. E aonde existem lacunas, sobra espaço para a corrupção. Mas por detrás dessa crise sociopolítica e econômica, existe no nosso país uma crise ético-moral, que assola e se espalha por toda a nação, por todos os partidos políticos, por todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, infelizmente. A questão é, será que existe algo ainda por detrás da crise ético-moral? Se por detrás da crise sociopolítico-econômica existe uma crise ético-moral, o que será que existe, se é que existe algo por detrás da crise de ética, da crise de moral? Eu diria, a verdade é que, por detrás de uma nação imersa numa crise sociopolítica e econômica, de um povo refém de uma ética individualista, pragmática e relativista, existe sempre uma crise maior, que é a ausência da percepção da existência de um Deus justo, presente e ativo na história. Quando nós vivemos um momento na história em que não mais existe a percepção da existência real de um Deus justo, presente e ativo, a ética e a moral se desvirtuam. E é só uma questão de tempo para a crise sociopolítica e econômica se instalar. Por isso, nós estamos estudando esse período da história de Israel, baseado no livro de Juízes, e é interessante a estrutura desse livro. Começa com os primeiros capítulos, nos apresentando uma espécie de ciclo, um ciclo constante que o povo de Israel, naquele período, há mais de 3.000 anos atrás, vive. Qual que é esse ciclo? Primeiro, o povo se afasta de Deus, depois as adversidades emergem, então o povo ora, o povo clama a Deus. Quando o povo ora e clama a Deus, Deus responde, normalmente levantando um líder que conduz Israel a uma solução e a ordem é restabelecida. O problema? O povo tem memória curta. A geração seguinte se esquece de Deus. A geração seguinte começa a viver como sem a consciência de que existe um Deus justo, presente e ativo na história. E quando aquela geração se afasta, os problemas emergem. E quando os problemas emergem, o povo ora. E quando o povo ora, Deus levanta um líder para libertar o povo. E a ordem é restabelecida. Até que surge uma nova geração que se esqueceu de Deus.
quando você pega o miolo do livro de Juízes, do capítulo 3 ao capítulo 16, você tem a descrição das ações dos juízes, o que cada juiz fez. Foram em torno de 12 juízes, alguns chamados de menores, outros chamados de maiores, são histórias mais detalhadas deles. Agora, daí nós chegamos em Juízes capítulo 17, e até o capítulo 21, final desse livro, acontece algo estranho. Primeiro, o ciclo inicial se deteriora. Aquele ciclo, o povo se afasta, o povo sofre, o povo ora, Deus levanta uma pessoa, a ordem é restabelecida, esse ciclo começa a se deteriorar. Você começa a não enxergar mais esse ciclo na crise. Esse é o problema de nós não tratarmos o que precisa ser tratado a tempo. Gradativamente os sintomas se confundem, as coisas, os problemas se proliferam, e chega uma hora você não sabe mais o que é causa, o que é efeito, e você está com o seu organismo todo contaminado, ou a sociedade toda contaminada. Não existem mais heróis. A partir do capítulo 17, você não vai encontrar mais um libertador. E é interessante, é difícil você identificar o libertador, mas é difícil você identificar também o inimigo. Até o capítulo 16, o inimigo do povo de Israel é um povo estranho. A partir do capítulo 17, o inimigo de Israel passa a ser Israel. Israel não precisa mais de um inimigo para se detonar. Ela se autodetona. Ela se autossabota. É interessante porque existem sociedades que vão caminhando por uma deteriorização tal que chega um momento a gente não precisa mais de inimigos externos. As nossas próprias instituições sabotam a nossa nação. O próprio povo brasileiro pode sabotar a própria nação brasileira. E ainda, o caos se estabelece. Para aqueles que gostam de cinema, como eu, quando você lê a partir do capítulo 17 de Juízes, você tem a impressão que você está assistindo um filme do Quentin Tarantino. Quem nunca assistiu, deixa eu só descrever, os filmes desse diretor e produtor são confusos, os filmes são violentos, só que é uma violência que você não sabe muitas vezes se você se choca ou se você dá risada de tão grotesca. À medida que você assiste o filme, você vai perdendo até referencial de valor, o que é certo, o que é errado. Não tem bandido nem mocinho, é todo mundo meio mal e quase ninguém muito bom. Interessante que em Juízes capítulo 17, verso 6, o autor de Juízes diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, cada um por si, ou seja, cada cabeça uma sentença. O que é mal, o que é bom, depende de você. O que é certo, o que é errado, depende das circunstâncias. Quem é bom, quem é mal, o povo brasileiro agora tem até um malvado favorito, né? Tudo depende da sua perspectiva, Veja só, deixa eu começar a contar a história de hoje para vocês. Juízes 17 diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi proferir uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Confuso? Confuso. Sinais dos tempos. Olha o que está acontecendo aqui. Por um lado, houve um roubo. 13 quilos de prata foram roubados, e 13 quilos de prata, naquela época, não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Né? Houve um desvio de verba pública.
Alguém desviou dinheiro com propina, houve um roubo. E o que a pessoa que foi lesada faz? Ela amaldiçoa o ladrão. A mãe anda pela casa dizendo: maldito seja quem pegou essa prata, que caia duro quem pegou essa prata, que essa prata seja um mal na vida desse sujeito, que tudo que ele fizer dê errado, que o que ele comprar também seja roubado, aonde ele gastar esse dinheiro, que ele não tenha prazer nenhum. O cara, aí o filho: mãe, na verdade a prata está comigo, eu peguei. Ele devolve. E olha o que acontece, a mãe diz: o Senhor o abençoe, meu filho. Não se trata a questão ética, porque o importante é que a prata voltou. Não se trata a questão da formação e da integridade do filho. O importante é que a prata vale mais do que o trabalho que dá repreender e formar um filho. É verdade que quando essa mãe abençoa o filho, de alguma maneira ela está tentando retirar a maldição que ela colocou. Porque ela disse: eu amaldiçoo quem roubou. Aí o filho diz: eu sou ladrão. Ela diz: eu abençoo meu filho ladrão. Ou seja, para tentar a bênção anular a maldição. O texto continua. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, aí a coisa vai ficar mais esquisita ainda: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, aquela que foi motivo de eu ficar amaldiçoando todo mundo, eu dou para Deus. Para quê? Para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Então, o Deus que disse: não terás outros deuses além de mim, o Deus que disse: não construirá para vocês ídolos ou imagens de escultura, a esse Deus eu consagro 13 quilos de prata, para que o meu filho faça imagens de escultura e ídolos. Está estranho esse negócio. Porque se você parar e voltar para a lei que foi dada para Israel, veja só, Deuteronômio 27:15, além dos 10 mandamentos, diz assim claramente: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido. Obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Maldito aquele que construir uma imagem, ou fizer um ídolo, ou seja, aquilo passa a ser alvo da devoção da pessoa, a pessoa começa a acreditar que aquele ídolo, aquela imagem tem a solução para os seus problemas. Maldito! Então, olha a lógica dessa mãe. Ela primeiro amaldiçoa quem roubou os 13 quilos de prata. Quando ela descobre que quem roubou foi o filho, ela abençoa o filho ladrão. Quando ela abençoa o filho ladrão, ela diz assim: meu filho, pega essa prata e constrói para você um ídolo, ou uma imagem fundida, o que é maldito diante de Deus. Então, quando ela dá o dinheiro para ele construir, ou fazer um ídolo, ela amaldiçoa o filho outra vez. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção aqui. Porque através de nossas palavras e atitudes, existe o perigo de estarmos criando hoje os ídolos que subjugarão nossos filhos amanhã. Querendo fazer o melhor para os nossos filhos. Nós podemos estar nesse exato momento dando prata para eles construírem ídolos. E, parafraseando um escritor falecido que eu costumo citar nessa hora, David Wallace: os ídolos comem vivos os seus adoradores. Às vezes, quando você incentiva nos seus filhos uma hipervalorização pela beleza física,
pelo corpo, pela estética. Você pode estar hoje criando um ídolo que vai subjugá-lo amanhã. Quando você supervaloriza o desempenho profissional, o sucesso, quando você valoriza o supérfluo, quando você tem uma vida e os seus filhos estão olhando constantemente, você a gastar com o supérfluo, o que pessoas não têm para gastar com o básico todo mês. Você pode estar fazendo um tremendo de um mal para o seu filho, porque você está criando hoje o ídolo que vai comê-lo vivo no futuro. Cuidado. Às vezes, o ídolo que a gente cria não é nem algo fora dos nossos filhos, é o próprio filho. A maneira como a gente trata um filho, a gente pode transformá-lo num ídolo. E no futuro, ele vai sofrer porque ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer, à la Sansão. Sansão é um exemplo típico de pais que tiveram filhos tardios, filho único. Não estou falando que filho único e tardio vai virar Sansão, mas estou falando que tem uma grande tendência. Então, cuidado. Cuidado. Mas que se transforma num ídolo. Tem pais que criam seus filhos, abrindo mão das suas próprias... Existem mães que fazem algo altamente antibíblico, que é desprezar o seu próprio marido, tirar o seu marido do primeiro lugar em termos de amor e colocar os seus filhos, ou seja, ela está criando um ídolo que vai comer vivo o próprio filho no futuro. Voltando ao nosso texto, eu diria que em meio à crise espiritual que se encontrava Israel naquele momento histórico, relacionamentos familiares se deterioram. Veja só, por que uma mãe abençoa um filho ladrão? Eu diria que muitos desses caras que estão aí estampados na primeira página dos jornais e das revistas, eles não começaram esquemas de corrupção quando chegaram lá em cima. Eles começaram, talvez, quando eles estavam na escola, eles já criaram os esquemas assim de desvio de notas, né? de exercício de influência sobre o professor. Mas eles nunca foram, talvez, os pais nunca acharam que era preferível lidar, isso dá trabalho, lidar com a formação do caráter de um filho. Por quê? Porque reaver 13 quilos de prata é mais importante do que lidar com questões de integridade de um filho. Ainda mais quando nós criamos filhos, partindo do pressuposto de que todo e qualquer problema que ele encontrar, é claro, o problema é dos outros. Ai, sabe, pastor, eu queria pedir oração pelo meu filhinho. Olha, essa noite ele teve um acidente de carro sério, aí os guardas chegaram, assim, a turma que ele estava usando droga, eles foram presos. Mas é a turma, eu sempre falo para meus filhos, meu filho, não andar com aqueles meninos. Porque se aqueles meninos não são bons elementos. O Zezinho é um cara, é um filho tão bonzinho, pastor, tão amável, não sei porque ele estava no meio daqueles meninos. Aí, um dos meninos malvados colocou um negocinho de maconha no bolso dele. Vê se pode, pastor. Vê se pode, que horror. Dá trabalho lidar com questões de caráter dos nossos filhos. Principalmente, sabe por quê? Quando nós assumimos que os nossos filhos têm questões relacionadas a fendas de caráter, nós precisamos também assumir que nós falhamos. Muitas vezes nós não lidamos com fendas do caráter dos nossos filhos por uma razão.
nós adoramos a nós mesmos. Lidar com fendas de caráter de filhos demanda eu avaliar onde eu errei. Isso dói. Então deixa para lá. Vamos celebrar os 13 quilos de prata e vamos torcer para tudo dar certo no futuro e ele nunca ser deputado, senador ou presidente da República. Aqueles que deveriam ser referência se mostram tão perdidos quanto a nova geração. Então, os relacionamentos familiares deterioram e aqueles que deveriam ser ponto de referência estão mais perdidos do que os filhos e os netos. E aí, a crise moral e ética não se apresenta como exclusividade dos grandes e poderosos. A crise moral e ética está na família. Há algum tempo atrás, a gente já estava refletindo sobre alguns temas do nosso país, e eu pontuei essa questão. Por detrás de uma crise moral e ética, existe uma crise na família. Na família. Valores e princípios não são ensinados na escola. Valores e princípios são ensinados pelos pais aos filhos. Mas nós já temos hoje mais de 50% das crianças desse país sendo criadas por mães sozinhas, sem a figura masculina. E aqueles que têm a figura masculina possuem muitas vezes pais omissos, que não intervêm, pais que não assumem a responsabilidade de serem líderes de um lar e fazerem diferença na vida dos seus filhos e marcarem a vida dos seus filhos positivamente. Aí, nós temos uma geração que não tem mais referencial do que é certo e do que é errado. Uma geração à la Tarantino. Que a violência é banalizada. Mas continuando no nosso texto, aqui a gente tem a partir do verso 4, e a história vai ficando cada vez mais enrolada. Mas ele, Mica, devolveu a prata à sua mãe. Ele falou, não, esse negócio está amaldiçoado, deixa para lá, fica para você. Aí, ela resolve fazer um bom negócio com Deus, ou com um suposto Deus que ela acha que aceita isso. Ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de quem? De Mica. O que ela dá para Mica de presente? Um ídolo. O que ela dá para Mica de presente? Uma imagem para ser adorada. Ela gera os ídolos no presente que vão engolir vivo o seu filho no futuro. Ora, esse homem, que parece mais para mim um menino, né, que rouba a mãe, que a mãe fica dando presente, fica sustentando, não parece homem, mas o texto diz, ora, esse homem, Mica, olha só, ele possuía um santuário, ele possuía um manto sacerdotal, ele possuía alguns ídolos da família. Só estava faltando uma coisa, um sacerdote. Então ele resolve ordenar um dos filhos em sacerdote. Assim, Mica é o primeiro homem na história que tem um worship center só para ele. Ele constrói um worship center só para ele. Assim, ele cria a religião dele completamente desvinculada de qualquer coisa que está acontecendo. Olha só, em meio à crise espiritual, cria-se uma religiosidade à sua própria imagem e semelhança. E isso está presente na religião espírita, na religião católica romana, na religião evangélica brasileira. Em todas as partes tem pessoas que dizem adorar a Deus, mas na verdade, na mente e no coração delas, elas estão criando uma religiosidade, não a partir da palavra, o que falta é fé na palavra, eles estão criando uma religiosidade a partir das suas preferências pessoais. Para mim, Mica talvez seja o precursor
precursor do movimento dos desigrejados. Ele tem muito a ver com... Olha só, o que Mica tem? Ele cria uma espécie de religiosidade privada. Ele tem o worship center dele em casa. E aí, olha só, ele tem a religião em sua própria casa. Ele tem a religião do jeito dele. Ele escolhe, ele é consumidor. Ele escolhe o jeito que ele quer. Não é Deus que determina como que Deus quer ser adorado. É Mica que diz como ele quer adorar a Deus. Né? Ele tem o seu próprio sacerdote e é assim, deve ser um negócio muito interessante você pagar para ter uma espécie de spiritual personal trainer, né? Ele ora por você toda manhã, ele ora por você antes de dormir, ele lê a Bíblia para você, ele te manda mensagem pela internet para te encorajar, você escreve um WhatsApp para ele, não, hoje eu estou desanimado, e ele manda um texto bíblico para você se animar, hoje eu estou resfriado, e ele manda um texto bíblico para você ser curado do resfriado, é um spiritual personal trainer. E ele paga o salário do sacerdote. Então, o sacerdote só fala o que ele quer. Profeta não se vende. Sacerdote, sim. Sacerdote se vende. Você não consegue comprar profeta. Por isso que profeta normalmente é perseguido e perde a cabeça na história da Bíblia. Mas sacerdote se vende. E não tem qualquer relação institucional. Pouco importa se a adoração determinada por Deus acontecia em determinadas cidades e ela deveria ser dirigida pelo grupo dos sacerdotes e dos levitas, não importa. Mica é um cara que cria sua própria religião, na sua própria casa, do seu próprio jeito, com o seu próprio sacerdote. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Até na espiritualidade. Esse texto é chave para a compreensão do que está acontecendo. E é interessante que a segunda linha desse texto, cada um fazia o que lhe parecia certo. Numa tradução literal do hebraico, seria, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Exatamente a frase que nós vimos na história de Sansão. Sansão queria casar com uma moça da Filistia, e ele diz aos pais, ela é a moça certa aos meus olhos. Não importa o que a Bíblia disse, não importa o que Deus disse, o que importa é que isso parece certo para mim. Na minha experiência pessoal, é o que é certo. Aí, quando você continua lendo o texto, entra outra vez essa influência do Quentin Tarantino. Por quê? Quando os filmes do Tarantino, eles são assim, começa uma história, aí, de repente, no meio surge uma outra história, você fala, de onde veio esse cara? Aí surge uma terceira história, e lá no final ele amarra tudo e faz sentido, mas assim, no começo você fica meio perdidão. Então, olha só o que o autor de Juízes faz. Ele está contando a história de Mica, ok? Só que ao invés de ele continuar a história de Mica, ele interrompe a narrativa e diz assim, um jovem levita de Belém de Judá, procedente da clã de Judá, ora, peraí, e Mica? Mas ele não dá atenção, ele continua falando do levita. Saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica. Ok. Nos montes de Efraim. Juntou a história. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele diz, sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele. Então, ele completa, estou procurando um lugar para morar. Mais uma vez, o hebraico, a tradução literal seria, estou procurando um lugar que me pareça bem. Quem eram os levitas? Quando quando o povo de Israel entra na Palestina, os levitas eram da tribo de Levi, eles não teriam direito a território. Por quê?
Porque eles seriam responsáveis por cuidar da adoração a Deus. Eles seriam responsáveis por lembrar o povo de quem é Deus, de que existe um rei, e ele reina. Deus é vivo, Deus é ativo, Deus é justo. O levita, ou os levitas, deveriam estar espalhados por todas as tribos. Eles tinham sim cidades em cada tribo, nas quais eles convidavam o povo a celebrar a Deus e a relembrar que existe sim um rei em Israel. É Deus. Existe sim normas, princípios, valores, são os de Deus. Mas esse levita, ele não faz diferença nenhuma, porque ele se tornou reflexo da sua própria geração. Se a geração dele vivia procurando e fazendo o que lhe parecia melhor, esse levita está vagando pelas terras, procurando o lugar que melhor lhe parecer. Reflexo da cultura. Aí o que Mica faz? Ele diz, opa, Mica vê nesse sujeito uma tremenda oportunidade para fazer um upgrade no worship center dele. Porque o filho dele era sacerdote, mas o filho dele não tinha pedigree. O filho dele não era formado em seminário, não tinha teologia, e de repente tem um levita dando sopa na porta da minha casa. Olha o que ele fala, fica comigo, disse Mica, seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei. Aí Mica, comprando mais um sacerdote, 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O que um sacerdote deveria fazer numa situação como essa, um levita? Ele deveria dizer, desculpa, você deve dar o seu dízimo no templo, nas cidades de adoração. Eu, como levita, vivo das contribuições do templo, não das suas contribuições. Porque eu tenho que ter liberdade para falar o que Deus mandou eu falar e não o que você quer ouvir. Então, pega o seu dinheiro e dá como dízimo no culto a Deus. Mas o que esse levita faz? O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. E aí Mica, o que pensa? Agora sei que o Senhor me tratará com bondade. Porque enquanto eu tinha um sacerdote fake, um sacerdote, com todo respeito, do Paraguai, mas agora eu tenho um sacerdote levita, da tribo de Levi. Esse cara tem pedigree, esse cara tem carimbo de certificação do MEC, esse cara tem teologia reconhecida pelo MEC. Em meio à crise espiritual, perde-se o senso de vocação. É isso que acontece com esse levita. Mas antes eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quem era o levita? Eu já disse. O responsável por relembrar ao povo de que existe um rei em Israel. Qual seria o seu papel em Israel? Manter a adoração tão somente a Deus. E não permitir que o povo se desviasse criando ídolos, porque ídolos comem vivos os seus adoradores. O que o Novo Testamento fala de sacerdotes? Que não existe mais esse negócio de que uns são ungidos, especiais, os outros são subproduto. O Novo Testamento diz que agora todos nós somos sacerdotes. Se você entendeu o que aconteceu naquela cruz, se você se rendeu ao amor de Deus que foi te oferecido naquela cruz, se você creu que Jesus é quem Ele disse ser, e que o que Ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para te reconciliar com Deus, Deus derramou sobre você o Espírito Santo, e Deus fez de você um sacerdote. Sabe qual que é o seu papel na sociedade brasileira? Lembrar absolutamente todos que estão ao seu redor que existe um Deus, existe um rei no Brasil. Através das suas atitudes,
através das suas palavras. Seja qual for a sua área de atuação, seja qual for o seu campo profissional, seja onde for que você gasta o seu tempo dia após dia. Se você é discípulo de Cristo, você é sacerdote, e o seu papel é viver e falar, lembrando o povo brasileiro de que existe um Deus justo, vivo, ativo e que se importa com o que nós estamos fazendo ou não fazendo. Mas o tempo de crise traz perigos para a nossa missão. A gente vê nesse texto que em tempos de crise, ideais e utopias são abandonados. Essa coisa de viver o reino de Deus. Reino de Deus. Eu tenho que resolver o meu problema e construir o meu reino. O quê? Investir o meu dinheiro na plantação de igrejas, na multiplicação do reino. Não, eu tenho que pensar no meu conforto, na minha segurança. O quê? Gastar mais tempo servindo na obra do que servindo no meu trabalho, que é fazer dinheiro? Perceba, em tempos de crise, os nossos sonhos se desintegram e a gente se torna um povo que diz crer na eternidade, mas a gente vive como se tudo se restringisse ao aqui e agora. As decisões se tornam pragmáticas. A questão não é o que é certo, a questão é o que funciona. E isso afeta não somente a empresários, trabalhadores, estudantes, que precisam fazer a prova e não tiveram tempo para estudar. Não importa o que é certo, o que importa é o que funciona. E para minha tristeza, esse tipo de ética, se isso é ética, afeta muitas vezes até pastores e líderes de igrejas. Porque não importa o que é certo, o que importa é o que funciona. Não importa se o que eu estou pregando é bíblico, o que importa é que se eu pregar isso, a igreja enche. Princípios e valores são negociados e, consequentemente, perde-se o senso de vocação. Aquele que deveria ser usado para relembrar o povo de que existe um Deus vivo, ativo e justo, se torna parte da sua geração e vive por aí procurando um lugar que melhor lhe parecer. Não existe mais vocação. E para continuar o texto, mais uma vez um toque na narrativa de Tarantino. Em Juízes capítulo 18 vai acontecer uma coisa. A tribo de Dan ainda não havia se estabelecido na terra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é, a tribo de Dan não tinha se estabelecido porque a tribo de Dan não obedeceu o que Deus havia ordenado. Por isso, a tribo de Dan envia 5 espias para avaliarem uma região. Ao irem para aquela região, eles passam por onde esse levita está e onde Mica mora. E eles têm, então, um contato com o levita. E eles estranham o que o levita estava fazendo ali, porque eles percebem que pelo sotaque do levita, ele não era daquela região. Mas o que você está fazendo aqui? Aí eles se assustam mais ainda em ouvir o levita dizendo assim, eu estava passando à toa, eu estava à toa na vida, e de repente Mica me chamou, e ele disse, eu vou te pagar 120 gramas de prata, roupa lavada, cama, suíte, e você, estola sacerdotal, eu tenho até uma estola sacerdotal para você. E ele diz para os caras de Dan, e eu topei. Então, depois que os espias veem a terra que eles pretendem invadir, eles voltam, apresentam um relatório favorável e a tribo decide então invadir aquela região. E aí o que acontece? Os 5 homens que haviam espionado a terra de Lais, que é a região onde eles vão invadir, disseram aos seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos de família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal?
Agora vocês sabem o que devem fazer. Sabem? Sabem? Se eles se lembram de que existe um rei em Israel, existe um Deus justo, vivo e ativo, e esse Deus deu valores e princípios a serem seguidos, eles se lembram de Deuteronômio, e eles se lembram que Deus não deu o direito ao seu povo de esculpir imagens, de ter imagens, de adorar ídolos. Então, eles sabiam o que devia fazer. Eles deveriam ir lá, dar uma dura em Mica, pegar aquelas imagens, quebrar e dizer: vocês têm que adorar a Deus e não imagem, porque esse negócio aqui não amaldiçoa só a família de vocês, amaldiçoa a gente também. Eles sabiam o que devia fazer. Então, eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. A paz do Senhor, irmão. Mica responde: a paz. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote, o levita, e os 600 homens armados permaneciam à porta. Esses caras não estão parecendo que vão fazer o que eles supostamente sabiam que tinham que fazer. Esses caras estão me parecendo que eles resolveram roubar o worship center de Mica para eles. E o levita não vai falar nada? Ah, ele fala. Ele perguntou: o que vocês estão fazendo? O moço falou grosso. Aí eles responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. E olha agora a proposta: não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e uma clã de Israel do que apenas a família de um homem só? Agora é a vez desse moço pensar num upgrade na carreira dele. Ele já está fazendo coisa errada. Que tal ele fazer coisa errada grande? Coisa errada grande. Eu diria: ok, o pessoal da tribo de Dan me decepcionou. Eu pensei que eles sabiam o que eles deviam fazer, e eles não sabiam. Eu costumo assim achar, eu confesso para vocês, que às vezes eu penso que os pastores da nossa comunidade, quando estão aqui pregando, nós somos as pessoas mais desnecessárias do mundo. Mais desnecessárias do mundo. Por quê? Todo domingo a gente vem aqui e fala o que vocês sabem que devem fazer. Ou não? Todo domingo a gente fala o que você já sabe. E o que você sabe que deve fazer. A pergunta é: por que a gente age como a tribo de Dan? Mas eu espero que esse levita tenha assim um momento de reaparecimento da sua vocação, e dê uma dura no pessoal de Dan, e assim, faça esses caras abrirem os olhos para eles perceberem o que eles estão fazendo de errado, ainda mais essa proposta indecente. Você vai continuar sendo sacerdote de uma família, seja sacerdote de uma tribo inteira. Então veja só o que o sacerdote faz. Então o sacerdote se alegrou, abriu o sorriso. E os caras de Dan estavam carregando todas as coisas. E o que o sacerdote fez? Falou assim: não, por favor, deixa que eu carrego. Deixa eu começar a servir vocês agora. Diz o texto. Apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou à tropa. Em meio à crise espiritual, os relacionamentos se tornam frágeis e utilitaristas. Quando esse moço acha que ele precisa de Mica, ele topa. Assim que aparece um negócio melhor, ele abre mão. As pessoas, numa cultura longe, afastada de Deus, se relacionam nas amizades, no casamento, nos negócios, na política, de forma frágil e utilitarista.
Eu estou com você enquanto você tem algo para me oferecer. Assim que aparecer uma proposta melhor, eu estou no outro grupo. O pessoal de Dan tem uma atitude indecente. Invadir a casa de Mica e roubar o worship center dele. Por outro lado, fazem uma proposta indecente para o levita. Não, para de ser o sacerdote de uma família, seja o sacerdote de uma tribo. E o sacerdote tem uma reação indecente. Se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos de família, a imagem esculpida e se juntou à tropa. Se vendeu. Quem pagar, leva. Esse cara, que deveria ser parte do grupo, queria lembrar Israel de que existe um Deus justo, vivo e ativo na história. 3 pontos que precisam ser considerados por nós hoje. Primeiro, a relação entre a crise sociopolítica e econômica vivida por uma nação e as disfunções na família e sua espiritualidade. Por detrás de uma crise sociopolítica e econômica, existe uma crise ético-moral. Por detrás de uma crise ético-moral, existe uma crise na família. Filhos que, ao invés de serem formados para serem homens e mulheres de caráter, estão sendo formados para serem homens e mulheres de performance. Eles se tornam homens e mulheres bem-sucedidos profissionalmente, mas com fendas de caráter tremendas. Pais precisam assumir a responsabilidade de não apenas pagar escolas e cursos para que os seus filhos no futuro tenham uma boa performance, mas voltar a gastar tempo com seus filhos e ousar dizer o que eles não querem ouvir e participar da formação de caráter deles. Segundo, o perigo de abrirmos mão da nossa vocação como reino de sacerdotes no Brasil, nos tornando pragmáticos e utilitaristas. Quem pagar, leva. Quem pagar, leva. Não me importa se essa causa é justa, o que importa é que esse cara vai me dar um dinheirão. Não me importa que esse negócio é honesto, o que importa é que esse negócio vai resolver o meu futuro. Não importa se fazer assim no imposto de renda é o que eu devo fazer porque é certo. O que importa é que se eu não fizer assim, vai sobrar mais dinheiro, mas eu prometo, Senhor, que eu vou separar 2,1 kg do que eu sonegar para fazer um ídolo para o Senhor. Deus não quer esse dinheiro. Deus quer que você viva como sacerdote, lembrando aqueles que te cercam, a começar pelos teus filhos, de que Deus existe, Ele é justo e Ele se importa. A maneira como você lida nas suas decisões e nas suas atitudes, em meio à crise, determinará grandemente a maneira como seus filhos vão lidar no futuro com as decisões e atitudes deles. E por último, falando não apenas de filhos, mas da geração jovem que nós temos aqui, a constatação de quão importante é a nossa missão diante da próxima geração. Quão importante para mim é que gente como João Vitor, gente como o Levi, gente como a Ludmila, como o Felipe e tantos outros que estão aqui, descubram o caminho da paixão por Deus e pelo seu reino. E essa não é uma tarefa só minha como pai do Levi. É uma tarefa dos homens e mulheres dessa comunidade para com a próxima geração. Nós temos a missão
de criarmos e de investirmos e nos dedicarmos intensamente para que eles se movam de meramente pessoas que ouviram falar de Deus, para se tornarem efetivamente pessoas que conhecem a Deus. Por quê? Sabe o que foi assustador para mim nesse texto? Em 95, eu escrevi um pequeno livro, foi meu primeiro livro, onde eu fazia uma descrição dessa história. E na época eu não percebi um detalhe. E agora, recentemente, voltando a estudar esse texto, eu falei, uau, eu nunca tinha percebido isso. Sabe quem é esse levita que se vende? Sabe quem é esse levita que se tornou reflexo da cultura utilitarista e pragmática da sua geração? Sabe quem é esse levita que, ao invés de cumprir a vocação que Deus deu para ele, se torna manipulador e instrumento de adoração de ídolos na sua geração? Sabe quem é esse levita? Juízes capítulo 18, verso 30 diz: Jonatas, o nome do levita, filho de Gerson, neto de Moisés. Sabe quem é Moisés? É um cara que ouviu a voz de Deus. É o sujeito que viu a glória de Deus pela fenda de uma rocha. Moisés viveu com Deus. Olha o que o seu neto se tornou. O Salmo 128 diz que feliz o homem que chega no final da sua vida e está sentado numa mesa e ao seu lado tem a sua esposa e com seus olhos contempla os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu diria, não existe maior infelicidade para um discípulo de Cristo do que ele chegar no final da mesa, final da vida, está sentado numa mesa, talvez sem a esposa, talvez sem alguns dos filhos, e pior, os seus netos não conhecem a Deus. A primeira geração vive com Deus, a segunda geração escuta sobre Deus, a terceira geração desconhece a Deus. Nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos investir na vida dos nossos jovens. Eu quero que os nossos jovens descubram cada dia mais o prazer de amar a Deus, de servir a Deus, de se dedicar a Deus. Quem sabe, no final dessa reunião, você possa vir até um dos pastores, presbíteros, e pedir: ora pelos meus filhos, ora pelos meus netos, mas lembre-se, a maneira como você vive, fala mais alto do que as suas palavras. O que vai marcar a vida dos seus filhos e dos seus netos, não é o que você faz de domingo de manhã, nem o que você diz. O que vai marcar a vida dos seus filhos e dos seus netos é a maneira como você vive. Feche os seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa caminhada. Tenha um tempo de reflexão. Deus te colocou como sacerdote nessa sociedade brasileira. Como você tem atuado? A família é o espaço no qual ou nós semeamos o reino de Deus no coração dos nossos filhos, ou nós começamos a construir hoje os ídolos que vão comê-los vivos no futuro. Peça por sua vida.
Peça por sua família. Peça pelos seus filhos e netos. Peça por esses queridos jovens da nossa comunidade, que são responsáveis pela continuidade da nossa missão como igreja.